Pega a sua Bíblia. Nós vamos ler o primeiro livro e o segundo livro de Samuel. Oh Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Capítulo 22. Versículo 2. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Aleluias. Eu vou parafrasear 2 capítulos, 2 livros. A minha tradução diz assim: todos acharam? Diga amém. Amém? A minha diz assim. Eu vou ler do versículo 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Pula para o segundo livro de Samuel. Agora sim, capítulo 23, versículo 11 e 12. Eu sei que você que está mais um tempo na igreja, quem sabe já conhece essa história, mas eu quero que você fique com o seu coração aberto. Capítulo 23 de 2 Samuel, versículo 11 e 12. E depois deles, Samá, filho de Age, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Eu quero, nessa manhã, poder falar contigo acerca de alguns homens, mas em específico esse homem, Samá. Eu sei que dentro da Bíblia nós encontramos vários homens que fazem feitos extraordinários. Amém? Nós encontramos Moisés, através do poder de Deus, abrindo o mar vermelho. Nós encontramos Davi, o próprio Davi, chefe de Samá, derrubando um gigante com uma pedra. Nós encontramos tantos homens dentro da Bíblia, com feitos extraordinários. Pedro, enquanto caminhava, a sombra dele curava os enfermos. Nós encontramos pessoas dentro da Bíblia fazendo coisas que às vezes olhamos para a Bíblia e não nos perguntamos, falando: cara, esse cara parece ser um semideus, porque eu e você não enxergamos Deus fazendo aquilo que fez na vida deles, na nossa. Quando enxergamos um menino de 16, quem sabe anos, com uma simples pedra derrubando um gigante, falei: esse cara devia ser um Deus. Não existe homens assim. E eu quero começar nessa manhã dizendo que não, eles não eram deuses. Eles eram homens comuns, como eu e você. Pessoas que se alimentavam, pessoas que sofriam, pessoas que tinham dificuldades, pessoas comuns. Jesus, quando nós olhamos para a Bíblia e aprendemos que Ele é 100% homem e 100% Deus. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, nós não encontramos nenhum outro ser assim. Nós encontramos homens comuns, que choram, que sorriem, que se alegram, que se frustram. Homens comuns de carne, cuja uma faca o fere, cuja uma palavra lhe fere.
Mas parece que quando nós olhamos essas histórias, é automático de enxergarmos pessoas que eu acho que nunca mais isso vai acontecer. Meu Deus, esse homem tinha que ser algo diferente, ele tinha que ser alguma coisa. Parece que olhamos para eles como se eles fossem algo completamente diferente, quem sabe um alienígena. E não, apenas são homens que decidiram se posicionar, homens que decidiram crer e acreditar em Deus, homens que entenderam o chamado. Quando eu digo homens aqui, vale para as mulheres também, irmãos, amém? Homens e mulheres encontramos na Bíblia, que fizeram coisas extraordinárias, e eles não são diferentes de mim e de você, passaram quem sabe pelas mesmas tribulações. Quem sabe Davi, Samar e tantos outros homens na Bíblia passaram por aquilo que você está passando hoje, encontraram dificuldades que quem sabe coçaram a cabeça e disseram: meu Deus, como eu vou resolver isso agora? Só que por algum motivo eles decidiram em algum momento da história romper aquilo que nos aprisiona às vezes, tomar decisões que eu e você muitas vezes temos medo de tomar. Eles tiveram atitudes dignas de serem lembradas dentro da Bíblia. E eu quero dizer para você que ainda não sabe, o livro de Atos dos Apóstolos, ele não está finalizado. O livro de Atos dos Apóstolos, ele não parou de ser escrito. O livro de Atos dos Apóstolos ainda está sendo escrito comigo e com você. Ainda somos eu e você que damos continuidade àquilo que Jesus distribuiu com os apóstolos. Eu e você somos a igreja que ainda está escrevendo os atos da igreja na terra. Deus ainda há de fazer e vai fazer muito mais através da minha e da tua vida. A diferença entre as pessoas daquela geração e de um homem como Samar, Davi, Moisés, Pedro e tantos outros homens na história é a posição que eles tomaram, as decisões que eles decidiram, cada um por algum momento diferente, distinto. Então eu queria fazer essa introdução para você entender de que esses homens não têm nada melhor do que você, nada mais valioso, nada. O mesmo Deus que operou na vida deles opera na minha e na tua vida. Deus é atemporal, Deus está fora do tempo. O Deus que operou lá há 1000 anos antes de Cristo na vida de Davi, operou na vida de Pedro, operou na vida dos apóstolos e opera hoje na minha e na tua vida. Deus não mudou, o amor dele não diminuiu conforme os anos foram passando. Pelo contrário, o amor dele foi nos revelado na cruz, foi nos revelado através de Cristo. Então não pense você de que você é um ser. Tem pessoas que se colocam dentro de si e falam: eu não sou ninguém, eu nunca vou alcançar nada, o que esses homens alcançaram, eu jamais vou alcançar. Eu sou um amante da bibliografia de pessoas, eu amo estudar a história, principalmente de pessoas dentro da Bíblia, porque eu gosto de entender como aquela natureza humana, como aquele cara tão simples, como aquele pescador de homens se transformou em um grande pregador, ganhador de almas. Eu amo olhar com esse olhar natural para os grandes feitos e ver a mão de Deus operando, dando livramento, fazendo milagres e prodígios através de um ser carnal. Como é lindo, como é maravilhoso. Deus vai escolhendo pessoas, Deus vai fazendo a obra dele acontecer. E Deus não escolhe ninguém por conta da sua condição financeira, ou por conta que tem uma voz grossa, ou por conta, às vezes a pessoa fala: eu não vou pregar porque eu não tenho uma voz grossa, como Júnior Trovão. Quem disse que Deus depende da voz de alguém? Quem disse que Deus depende do dinheiro de alguém para fazer a obra? Quem disse? Deus precisa sim de um coração contrito e aquebrantado.
de um homem, de uma mulher que decide romper situações que estão virando uma desgraça, para se posicionar e mudar aquela história. O milagre de todos os homens dentro da Bíblia estão remetendo sempre a uma atitude de posição. Acho que posso dizer acerca de uma revolta com a situação. Então entenda, que fique bem claro nessa introdução, de que Deus, Ele pode sim operar através de você milagres, prodígios e maravilhas. Jesus deixou na sua palavra dizendo que aquele que crê no nome dEle, aquele que acreditasse que Ele é o Filho de Deus, faria coisas maiores ainda do que Ele fez enquanto esteve aqui na terra, como homem. Então não se diminua, não deixe você, o seu pensamento diminuir quem você é. Não deixe as situações em que você foi criado, gerado, diminuir o valor que o próprio Deus deu para você. Que valor é esse, presbítero? Olha o valor que Deus lhe deu. Deus pegou o que Ele tinha de mais precioso na eternidade, aquilo que Ele mais amava, e decidiu entregar por você. Eu não conheço nada mais precioso, nada mais valioso, irmão. Na terra não existe nada que se compara ao sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O que você quer dizer com isso, presbítero? Que você é importante, que você é valioso, que você não é um ninguém. Pelo contrário, vós sois nação santa, raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Entenda isso. Às vezes você já ouviu isso tantas vezes, mas precisa guardar aqui dentro. Então ficamos aqui. Você é alguém como todos os homens que passaram por essa terra, mas vai diferir das atitudes que você toma. Samar. Agora eu quero ir para a história de Samar. Eu fui estudar um pouquinho sobre quem era esse moço Samar. Quem era essa pessoa? Da onde ele veio? Quem esse cara era? Porque nós não estamos falando, irmão, de alguém que simplesmente passou pela história, mas nós estamos falando de alguém de que se tornou um dos 3 maiores valentes do rei Davi. Um homem que a Bíblia menciona e coloca junto de feitos, junto de 2 homens memoráveis. Qual seria? Josebe, Bete e Eleazar. Quais foram os feitos desses homens para Samar ser incluso junto? Um matou 800 homens, a ponto da espada grudar na sua mão, a ponto, quem sabe, de dar cãibra na mão e não conseguir largar a espada. O outro encurralou um leão dentro de uma caverna e matou esse leão. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar isso? Eu gosto de estudar, de assistir um pouco essas coisas de sobrevivência. E uma das coisas é quando você vai procurar um abrigo, você sempre tem que jogar uma pedra para dentro para saber se tem algum animal perigoso. Porque se tiver uma onça, se tiver um leão, quem sabe um urso, matam. Mas nós estamos falando de Samar, um homem que está incluso dentro de um grupo de 3 homens, cujos esses homens, um matou 800, você consegue ver, irmão? Um homem com uma espada, no meio de uma guerra, venceu 800 homens. Você consegue conjecturar na sua mente, em sã consciência, um homem se colocar dentro de uma caverna e determinar: esse leão vai morrer? Esses são os homens. Mas da onde esses homens vieram? Quem são eles? Disse, pessoas comuns como eu e você. Porém Samar, quando você vai estudar a história dele, você vai entender de que Samar, ele era também um dos exércitos de Saul. Só que porém, quando Davi foge, quando Davi se esconde, a Bíblia diz que Davi encontra lá dentro, junto com 400 homens,
E nós lemos a descrição desses homens. Eram homens que... Eu vou fazer questão de reler para você. Homens, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. Samar fazia parte desses 400 homens. Samar fazia parte dentro desses 400 homens que estavam com seu coração abatido, endividado. Quem sabe eu e você olharíamos para esse tipo de gente e diríamos assim: não vale nada, não presta, não tem valor nenhum na sociedade. Só que eu abro aqui um parênteses, porque a Bíblia está dizendo que Samar era um tipo de homem desse. Era um homem que não tinha nenhum tipo de caráter. Porque quando nós olhamos uma pessoa que compra e não paga, uma pessoa que faz esse tipo de coisas, é uma pessoa que não tem caráter, ela não tem lealdade, ela não honra com a sua palavra. Uma pessoa que compra e está nem aí se não vai pagar, é uma pessoa que ela não tem lealdade na sua palavra. Uma pessoa quando está com o seu espírito abatido, está destruído por dentro, sabe Deus por quais coisas que viveram. Porém eu quero me atentar de que Samar era um dos guerreiros também de Saul. Só que se ele está lá é porque possivelmente, e da forma que a Bíblia diz que eles estavam lá, é porque possivelmente ele já não tinha valor para Saul. Quem sabe abaixo de Saul, para Saul, Samar não tinha valor nenhum. Mas a grande verdade é que não tem muito a ver com Samar. Aqui eu me atento a um líder. Aqui eu me atento a que para Saul, Samar não valia. Porque quem sabe lá ele não tinha um referencial que lhe dava para ser um homem de Deus, um cara de palavra, um cara que honrava. Quem sabe ele olhava para o rei, na época, é difícil a gente seguir, dizia o pastor ontem, no curso que nos dava, é difícil seguir quem nós não admiramos, quem nós não olhamos e dizemos: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Isso é bem verdade. Às vezes, quem sabe Saul olhava para Samar e não via nele um guerreiro, não via nele um cara disposto a ganhar uma guerra, a se pôr. É porque o reflexo de Samar era, quem sabe, o de Saul, porque ele não via um rei assim. Tem pessoas que olham para mim e para você e jogam toda a frustração dela sobre a minha e a tua vida. Elas dizem que eu e você não servimos para o cargo que estamos, que eu e você não damos conta daquilo que nos foi colocado na nossa mão. Quem sabe estão dizendo: rapaz, você não dá jeito de ser um homem de casa, você é um pai de família, mas tu não dá conta. Tu é uma mãe de família, mas tu não dá conta. Rapaz, abandona isso, você não tem jeito para direcionar essa empresa, fecha isso, para com isso. Às vezes as pessoas, elas lançam sobre mim e você a frustração que há dentro delas. Só que Samar, com tudo isso, quando ele entra dentro da caverna de Adulão, ele se encontra com alguém que muda a história dele. Quando ele entra dentro daquela caverna, só Deus sabe aonde ele se enquadra, nas características que eu li. Se ele era um mau pagador, se ele era um homem com o coração perturbado, só Deus sabe. Porém, e eu abro aqui um parênteses, quando ele entra dentro daquela caverna, ele encontra Davi, ele não apenas encontra um rei, ele encontra um líder, ele encontra alguém que é chamado por Deus, alguém que tem um olhar diferente, alguém que não julga o exterior, é alguém que está disposto a olhar para mim e para você e dizer: eu sei o que tem aí dentro. Aquilo que para Saul não prestava,
aquilo que para Saul não tinha valor, Davi disse: vem para cá, traz aqui. E abra um parênteses para dizer para você: quem sabe quem é as amizades que você anda, quem são os homens e as mulheres que você tem se aconselhado. Às vezes você olha a tua vida e você está a ponto de desistir tudo, você está a ponto de largar todas as coisas, mas eu peço para você, examina quem está ao seu redor. Será que é Saul? Ou será que você está perto de Davi? Por quê, presbítero? Porque quando você está perto de um homem de Deus, perto de um líder, perto de um pastor, eu já disse, ele não vai olhar o seu exterior, ele vai olhar o seu interior. Deus há de abrir os olhos dele para mostrar quem você é, aquilo que você precisa, as áreas que você precisa ser tratado, aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa para mudar a chave da sua vida. Precisamos, irmãos, estar perto. Há um ditado, sim: me diga com quem tu anda, que eu direi quem tu és. Abraça, irmão, anda do lado de homem e mulher de Deus, anda do lado de pessoas que querem Cristo, custe o que custar. Ande do lado de pessoas honestas, pessoas justas, pessoas tementes a Deus. Presbítero, eu estou com o meu casamento destruído. Procura o pastor, o líder de casais. Peça para ele, fala: pastor, eu preciso estar do lado de um casal abençoado. Eu preciso de conselhos. Eu preciso de alguém que mexa aqui dentro e mude o meu pensamento. Eu preciso de alguém que vire a chave. É difícil. Se eu estar com o meu casamento bagunçado e eu ir no boteco pedir, eu vou pedir o conselho para aquele amigo que está lá no boteco, rapaz. Esse cara deve estar um conselho dos bons. Eu assisti, cara, eu tive que rir com dureza no meu coração, porque o Eike Batista dizendo: não, eu entendo sobre casamento, sou casado há 40 e poucos anos. Aí o cara falou: como? Com várias mulheres diferentes. Pois então eu entendo de casamento. Ah, sim, entende. Maravilha, né? 5, 6, 7 casamentos. Irmão, procure alguém que tenha testemunho. Procure alguém que saiba aquilo que fala, aquilo que vive. Presbítero, eu estou vivendo um momento da minha vida que eu não consigo administrar as minhas finanças. Nós precisamos reconhecer naquilo que são as nossas falhas. Procure uma pessoa dentro da igreja. E quando eu digo uma pessoa, nós temos aqui dentro da igreja vários ministérios. Dentro desses ministérios, vários líderes. Marque um gabinete com o pastor Jefferson. Marque um gabinete com o líder seu. Se você me procurar para algo que eu não sei, irmão, eu vou dizer para você: irmão, eu não tenho conhecimento nessa causa, mas eu vou lhe indicar alguém aqui dentro da igreja que eu tenho certeza que vai te dar uma direção correta para a sua vida. Procure pessoas que tenham testemunho nessa área. Presbítero, eu não devo procurar quem teve problema, então? Pelo contrário, quem sabe a pessoa que teve o problema e venceu esse problema, pode ser a pessoa que Deus vai usar para dizer para você: rapaz, o caminho que você está andando eu já andei, me dei mal, foge dele. Muda os teus passos, começa a ter atitude diferente. Samar encontrou lá dentro alguém que conseguiu mostrar para ele quem verdadeiramente ele era. Entrou-se um Samar frustrado, entrou-se um homem rejeitado pela sociedade, entrou-se um homem que não tinha valor. Porém, eu vou dizer para vocês, e já lemos, ele é um dos 3 valentes de Davi. Saiu de dentro daquela caverna, irmão. Não foi um homem frustrado, não foi um homem falido, não foi um homem fraco. Saiu de lá de dentro 400 homens cheios da presença de Deus, cheios do poder de Deus, que ganharam tantas guerras quanto os filisteus e tantas as nações. Precisamos nos aproximar de alguém que tem. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite.
Foge dos escarnecedores. Foge daquele que tem um papinho, que você está no lugar errado. Irmão, para que você casou? Para que você foi fazer isso? Por que você foi fazer aquilo? Se aproxima de pessoas que olham para você no momento difícil, fala: levanta esse queixo, rapaz. Olha quem você é. Ande com pessoas que conseguem, ainda que você esteja com o queixo caído, levantar o seu queixo e dizer: você está assim porque você não viu o que Deus viu dentro de você. Olha aí, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar: bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, e são pensamentos de paz. Eu e você, às vezes, nós olhamos a nossa vida com a nossa ótica humana, olhamos pela situação e circunstância que vivemos, dizemos: aquilo que alcançamos nunca mais alcançaremos, aquilo que vivemos é história, passado. Porém, deixa eu dizer para você, Deus sabe os pensamentos que tem acerca de vós, e são pensamentos de paz. Ou seja, eu sei o que eu penso de você, rapaz. Você é um profeta, você é um levita, você é um pastor, você é um missionário. É isso que Deus está dizendo. Você precisa entender acerca do que eu penso de você. Chega de se findar, chega de se amarrar, se prender nos teus pensamentos. Muitas das vezes eu e você se auto-sabotamos. Quer ver? Um homem que em um momento de quase sabotando, ele escreve uns salmos. E eu carrego esses salmos para a minha vida, irmão, porque eu tive que fazer isso na minha vida. Agora que eu fui me ater, que eu estou quase pregando a minha história. Ei, chegou um momento da minha vida que eu estava cabisbaixo, depressivo, dizendo: para mim acabou, para mim já era. E eu tive que um dia olhar para um espelho e dizer para aquele cara do espelho: porque está batido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, confia nele. Há momentos difíceis, sim, irmão, mas nós temos que olhar para a Bíblia e usar não ela somente para o irmão, mas nós temos que usar ela na minha e na tua vida primeiro. Nós temos que olhar para esses homens comuns, homens simples, mas que fizeram feitos diferentes e extraordinários. Nós temos que olhar e dizer: não, Deus vai se levantar ao meu favor. Temos autoridade às vezes para impor as mãos sobre alguém e dizer: Deus vai mudar a tua história. Parece que a gente, quem aqui já fez, já se sentiu assim? Ou é só eu? Em algum momento da vida tinha força para orar pelos outros, mas não tinha força para orar por si. Parece que aquilo que eu falava para os outros acontecia, mas aquilo que eu falava para mim não acontecia. Ei, o Deus que opera lá, opera aqui, irmão. Isso aqui se chama autossabotagem. Nós se achamos menores. Isso aqui não é humildade, não. Isso aqui é autossabotagem. Você precisa olhar para a Bíblia, e vou repetir para você, e entender de que você é uma nação santa, uma raça eleita, um sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Você é alguém que Deus pegou o que tinha de melhor no céu. Você que é pai, hoje de manhã eu pensava nisso, e eu não conseguia entender, compreender. Eu disse: Deus, o teu amor é demais. E esse amor de Deus não é para esse irmão do seu lado somente, é para ele e para você, é para nós. Deus não amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para somente o irmão do lado, foi para mim e para você. As promessas que tem aqui dentro não é só para o irmão do lado, é para mim e para ele, é para você. Nós precisamos entender. Eu hoje de manhã eu pensava: Deus, como é que pode? Eu imaginava aqui, eu tenho Davi e a Gabriela. Eu dizia: meu Deus, alguém que pega o seu próprio filho e entrega por alguém ou por algo. Que amor é esse? Que amor é esse? Você que é pai, mãe, nós tentamos entender isso, nós tentamos compreender isso, mas a nossa mente humana e racional não consegue discernir isso.
Até que a palavra usada de tal maneira, os psicólogos, psiquiatras, os estudiosos já tentaram buscar, mas não conseguem compreender que tal maneira é essa. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer para você, chega de se auto-sabotar, pensar que você não é nada, que você não é ninguém, que você não vai conquistar. Você vai conquistar sim, você é alguém, você é filho de Deus, você é amado. Presbítero, eu errei, é por isso que ele pegou o que tinha de mais valioso na eternidade e entregou, para perdoar o meu e o teu pecado, para nos resgatar, para nos trazer para perto, para nos aliançar, para trazermos de novo. É por isso que ele nos ama. Presbítero, Deus fez isso em Samar porque precisava de valentes naquela época. Davi precisava de homens de guerra para vencer os filisteus. Davi precisava de homens de guerra para governar Israel depois que assumiria o trono. Deus precisa de homens de guerra, Deus precisa de mulheres guerreiras, Deus precisa de homens e mulheres valentes. Deus precisa isso hoje para romper essa geração, para destronar Satanás. Deus precisa de você. O que Deus fez na vida de Samar e aqueles 400 homens, Deus está fazendo, quem sabe hoje na sua vida. Os tempos mudaram. Só que parece que as necessidades são quase as mesmas. Porque a luta é a mesma, não é contra a carne e contra sangue, mas é principados e potestades. E a Bíblia vai dizer de que esse homem sai de lá de dentro daquele lugar, sendo um dos 3 valentes para mim considerado, o maior rei. Claro que vai vir Jesus, irmão, mas dizendo, o rei Davi, o homem que Deus escolheu, na minha concepção, que cada rei Deus escolheu para uma função que Israel precisava no momento. E no momento que Davi é escolhido, Israel precisava de um rei guerreiro, alguém que protegia, alguém que guerreava, alguém que mostrava a soberania de Deus através do seu viver. Esse homem se tornou um dos 3 valentes de um rei, que eu e você lembramos todos os dias, quem sabe, quantas pregações você já ouviu. Só que esse homem um dia ele está dentro de uma cidade, meu Jesus, ele está dentro de uma cidade chamada Lei. Eu até fiz questão de colocar aqui, Ramat-Lei, é o nome dessa cidade. Essa cidade é aquela mesma cidade onde é que Gideão, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. É naquele mesmo lugar. Até o nome dessa cidade é Colina da Queixada. Samar está dentro de uma cidade onde Deus já havia levantado um homem poderoso, um homem que matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Eu preciso correr. Quem sabe você está aqui em Foz do Iguaçu e está dizendo assim, Deus não vai me levantar aqui porque já tem homens mais poderosos que eu que passaram por aqui. Quem sou eu aqui em Foz do Iguaçu? Quem sou eu dentro da empresa? Tem pessoas aqui que já fizeram feitos extraordinários. Olhamos às vezes para as pessoas e dizemos, rapaz, nunca que eu vou chegar onde é que essa pessoa chegou. Samar está dentro dessa cidade. Se Samar fosse aí um coraçãozinho, isso aqui não é humildade, irmão. Isso aqui é autossabotagem. Quando nós olhamos alguém que está no alto e dizemos assim, eu nunca vou chegar ali. Oxe, não é o mesmo Deus? Se você está olhando para o homem de Deus, é o mesmo Deus, é o mesmo Criador, é o mesmo amor, é o mesmo provedor. O que deu, o que entregou para ele, pode entregar para você. E esse olhar, eu não estou dizendo um olhar de inveja, querer o que ele tem. Samar não olhou isso. Samar está dentro de uma cidade aonde um homem Deus havia levantado poderosamente, Sansão, um juiz, um homem que Deus gerou dentro do ventre, com um chamado. E Samar está dentro dessa cidade. E aí, quando os filisteus começam a dar contra aquela cidade, a Bíblia não diz quantos homens, mas eu acredito que para tomar uma cidade, pastor, não é 2, 3 não. Não é um punhadinho de gente, porque a Bíblia diz que a cidade, correu. Só que Samar, naquele dia, disse não, de jeito nenhum.
Lentilha, irmão, quem sabe, eu fui estudar, não era bem aquilo que eles plantavam, não era nem aquilo que era o forte da época, daquela cidade. Só que Samar decidiu, falou, não, hoje não. Porque Samar teve alguém que mostrou para ele quem ele era. Samar não estava olhando para a força do braço dele. Samar não estava olhando para a posição que ele tinha. Samar estava decidido a mostrar para os filisteus quem era Deus, irmão. Samar estava disposto a mostrar de que ele lutava pelas pequenas coisas. E aqui abro um parênteses. Como eu disse para você, a lentilha não era o forte daquela cidade. Só que Samar entendeu que o diabo, ele quer pegar as pequenas coisas, porque se ele entrar nas pequenas coisas, ele destrói tudo. E Samar disse, não vai começar pelas pequenas coisas. Samar se coloca de pé, pega a mão na sua espada e decide, hoje eu vou salvar, eu vou começar a mostrar para os filisteus que pelas pequenas coisas, Deus opera milagre. Quem sabe você diz, isso aqui é pouca coisa, isso aqui Deus nunca vai me surpreender, isso aqui, porque isso aqui é muito pequeno. Deus vai lhe surpreender sim. Deus vai lhe surpreender sim. E a Bíblia diz que Samar se coloca, e os filisteus vêm. E a história é muito curta, e diz de que Deus deu um grande livramento para Samar, e Samar, ó, acabou com os filisteus. Não abra mão, irmão, das pequenas coisas. Se você está vendo dentro da sua casa, dentro da sua vida, o diabo querendo destruir, tomar pequenas coisas, é pequenino, presbítero. Pessoas querendo destruir, falaram bobagem, nem leva em consideração. Não sei. Não, irmão, não permita. Se posiciona, toma o teu lugar de filho de Deus e não permita que o diabo comece a destruir as pequeninas coisas. Sabe por quê? Porque quando eu e você achamos, deixa quieto isso aqui, deixa quieto isso aqui, deixa quieto isso aqui, quando nós vemos, nós estamos enclausurados, e o diabo está governando sobre a minha e a tua vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da empresa que você trabalha. Mas quando você se posiciona dizendo assim, Satanás não vai tocar nem naquilo que é irrelevante, você não vai tocar em nada, você não vai ter poder de tomar nada que Deus colocou para mim aqui. Se posiciona. É o que eu disse, a diferença entre homens que marcaram a história na Bíblia e homens que passaram foi a posição, foi o momento de se posicionar. Não deixa, não permita. Deixa eu te contar um último segredinho aqui para nós fechar. Aquele campo de lentilha, alguém consegue me dizer se era de Samar? Era de Samar, pastor? Não era. Não era. Aquele campo era de uma cidade onde é que Samar não morava. Samar decidiu se posicionar por uma coisa que não tinha muito valor, mas era dos outros. E eu só consigo enxergar um intercessor nessa história. Eu só consigo enxergar uma pessoa que decide pagar o preço por outros. Outro dia, o pastor Juarez me ligou, me mandou uma mensagem. Varão, estou orando por você. Falei, eita, Samar. Está intercedendo. Está orando, está se posicionando. Não é meu, mas eu sei que tem um propósito de Deus. Eu vou interceder, eu vou orar. Eu vou me posicionar para mostrar para o diabo que ainda que não seja meu, mas faz parte dos meus, ele não vai tocar. Isso é ser igreja. O irmão está passando necessidade, é com ele Deus, irmão. Está passando problema financeiro, sei lá, no casamento. Isso é problema dele. Não, é problema meu e teu. É problema de quem Deus levantou. É da igreja. Nós temos que interceder, nós temos que orar. Deus, quem sabe, nos colocou dentro de uma caverna. Deus nos colocou de lado de pessoas que geraram em nós um caráter cristão. Mas Deus fez tudo isso só para você ficar bonitinho? Não. Deus te fez assim para você operar coisas extraordinárias por conta de Israel. E tudo que Deus colocou na sua vida, se levanta, se ponha de pé, por gentileza. Ei,
possa amar um homem comum. Olha para esse irmão aí do lado e diga assim: um homem comum igual a você, mas que fez feitos extraordinários. Diga para ele com voz profética: Deus vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Eu creio, irmão. Diga forte, com voz profética de novo. Diga: Deus vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Diga mais alto para ele. Diga de novo, fala forte: Deus vai fazer algo extraordinário através da sua vida. Ontem, no final do culto dos jovens, nós estávamos comendo pizza. E a filha do Christian, ela estava cantando um louvor e brincando assim no meio da roda. E eu olhei aquilo e Deus falou algo no meu coração. E eu falei para ele, nós aqui estamos olhando e achando bonitinho uma criança, né? Cantando um louvor, adorando, menininha desse tamanho. Eu disse: o diabo está lá fora olhando, fazendo assim, ó. Rapaz, isso vai me dar um problema. Ah, meu Deus do céu. Eu e você olhamos com os olhos carnais. Quando Deus, irmão, olha para mim e para você, enxerga dentro de nós alguém que vai fazer feitos extraordinários. Creia. Eu quero que você curve a sua cabeça. Se você sentir vontade de vir aqui na frente, venha. Nós estamos quase no nosso horário. Mas eu quero que você nesse momento você entenda. Sim, você veio de uma família quem sabe pobre, de um lar quem sabe não estruturado. Eu quero que você pense: sim, você é alguém comum como eu, como todos que estamos aqui. Alguém de carne, de osso. Mas a diferença entre nós e o mundo é que nós carregamos dentro de nós um Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas sim de ousadia. A ousadia para romper todo medo, toda aflição, toda e qualquer situação que vivemos constrangedora, destrutível. Não importa o que você tenha vivido na sua vida, não importa o que você tenha passado, em que lugar você se encontre, dentro de uma cisterna, quem sabe como José, não importa, não importa. O importante é que você tem um Deus que vai fazer coisas extraordinárias. Enquanto nós adoramos, eu quero que você diga: Deus. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus e comece a enxergar o amor dele sobre a tua vida. Comece a enxergar o poder de Deus sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua família. Comece a se posicionar como Samar. Comece a dizer: Deus, me afasta das companhias, Deus, que não provém de ti. Me aproxima de pessoas como o rei Davi. Deus, coloca no meu coração ousadia, autoridade para orar, jejuar, interceder, se consagrar por homens e mulheres de Deus que estão à frente da batalha. Deus, Pai, começa a mostrar para mim, abre os meus olhos, arranca as escamas, que eu possa enxergar em mim aquilo que Tu enxerga, Deus. Senhor, que eu possa aceitar o Teu amor, que eu possa aceitar, Deus, tudo que o Senhor fez por mim. Deus, infla o seu pulmão, enche o seu pulmão de ar. Vamos adorar. Se tentarem matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão.
Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando o seu sonho e a sua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentar matar os teus sonhos, ninguém vai destruir aquilo que Deus colocou em você. Aleluia. Se lançaram você, aleluia. Se enxergue como Deus lhe vê. O guerreiro que há aí dentro, o homem, a mulher de Deus que está aí dentro. Não importa o que os outros dizem de nós, não importa o que os outros pensam. O importante é o que o Senhor pensa ao teu respeito. Bem sei os pensamentos que tem acerca de vós, e são pensamentos de paz. Oh, aleluia. E não desista, não desista, não pare de crer. Não sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista. Toma posse. A unção de conquista, a unção de multiplicação. Aleluia. Eu não podia finalizar esse culto. Ei, deixa eu dizer para você, eu já contei isso aqui na igreja. Um dia uma tia disse para mim: você é a ovelha negra da família. Jesus disse para mim: você é um pregador. Para alguns você, quem sabe, é como eu, ovelha negra da família. Mas para Jesus você é um pregador, você é um levita, você é um profeta. Aleluia. Ela só errou a cor da ovelha, pastor. Ela foi 50% profeta. E eu queria aproveitar esse momento, depois dessa palavra, você que está aqui conosco nessa manhã, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, quem sabe está como Samar antes da caverna, e gostaria de entregar a vida para Jesus. Presbítero, qual é o melhor conselheiro que eu vou ter na minha vida? Espírito Santo de Deus. Quem melhor governará a minha história será Jesus. Então eu quero convidar você que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui essa manhã. Presbítero, eu senti meu coração, essa palavra falou dentro de mim. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso realmente me enxergar, porque nem eu tenho me reconhecido. Eu preciso de Jesus na minha vida. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vamos aplaudir, igreja. Vamos aplaudir, igreja.
valorizo o que você tem. Oh glória! Você é um ser, você é Oh glória! tão importante. Aleluia! Para Quem sabe você estava com vergonha, com medo. identificar Esse é o momento, sai do seu lugar. Vem. seu complexo, Eu posso te garantir, a tua vida nunca mais será a mesma. sendo às vezes que não é ninguém. Quem sabe hoje esse lugar é a caverna de Adulão para você. E quem sabe hoje você vai sair daqui com um rei que é maior do que Davi, é o Rei Jesus, que vai te aconselhar, vai direcionar a tua história, a tua vida. Você vai se tornar um valente. Quero que valorize. Tem mais alguém que gostaria de entregar a vida para Jesus? Presbítero, eu preciso disso. Vem aqui na frente, vem, corre, corre, corre. Eu preciso. Para de ficar sofrendo. Chega de ficar sofrendo a angústia de dor. Chega o complexo de inferior. Às vezes que não é ninguém. Você é alguém sim. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar, Olha aí, do valor que você tem. E Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemido inexprimível. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. E você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. maravilha. Ei, presbítero, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu andei afastado. Essa noite é para você também. É momento de reatar, é momento de... Quem sabe o que você tem ouvido de conselhos aí. É hora de chegar perto, é hora de se aproximar. Alguém quer reconciliar com o Senhor? Eu não posso me delongar por dois motivos. O horário foi embora e o outro que eu estou lhe oferecendo é bom demais para insistir. O que eu estou lhe oferecendo é salvação, é vida eterna. O que eu estou lhe oferecendo é andar lado a lado com o Senhor que governa tudo e todos. Amém? Eu quero que todos baixem a mão agora. Tem alguém aqui que gostaria de vir na frente, mas não tem força? Ergue a sua mão. Eu gostaria de aceitar Jesus, eu gostaria de reconciliar, mas eu não tenho força, parece que eu estou preso. Ergue a sua mão aí, eu vou pedir para um obreiro pegar você. Amém? Que todos estejam em paz com Cristo, eu creio. Estenda a tua mão para cá agora, igreja. Senhor, nós queremos, Pai, nesta manhã orar pelo Walker, declarar, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, que a partir de hoje ele faz parte, Deus, da tua igreja, da tua família, Senhor. Hoje ele faz parte, Deus, hoje ele se tornou meu irmão, teu filho. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Cobre ele com teu sangue, Deus, a justiça que o teu sangue traz, Senhor. A graça, a autoridade, a ousadia, a trepidez, Senhor. Que em nome de Jesus hoje, como Samar se posicionou, Deus, ele se posicionou nesta manhã, Deus, para uma mudança de história, de vida, reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida dele. Cerca ele, Deus, e tudo quanto o Senhor confiou, em nome de Jesus, amém?
Glória a Deus.